Então, muito bom dia a todas. Muito obrigada pela vossa presença, por terem aceito aqui este nosso convite a participar. O tema deste Down the Rabbit Hole, este ida a um mundo aqui maravilhoso, leva-nos à conversa com duas pessoas da Blip sobre o tema da diversidade. E é esse o tema, então, que nos vai assegurar aqui esta nossa conversa durante esta meia hora. Portanto, o tema é, de facto, a diversidade. E eu, nessa lógica, começaria, se calhar, por apresentar as nossas convidadas. E eu começaria pela Diana Oliveira, que é da Blip. Ela é Learning e Development Manager da Blip. Está neste meio dos recursos humanos há cerca de 15 anos. Tem aqui um percurso também ele de diversidade, porque esteve aqui ligada a áreas como a consultoria, como o retalho, até como a indústria dos vinhos, que é algo aqui diferente no seu percurso. E também a Mariana Ferreira. E a Mariana está há um ano com a Blip, é aqui um aceitar deste desafio. Ela está como Employee Experience and Communications Manager e também tem aqui um percurso desde o jornalismo, da assessoria, também a comunicação política, que nos parece aqui um percurso também curioso. Não podiam ser mais variadas as nossas convidadas, têm aqui um elemento comum, que é o gostarem de ler, mas são de facto aqui também, quer no seu percurso, quer naquilo que vos leva no dia-a-dia com a Blip também variado. Eu se calhar começaria por vos perguntar, precisamente se nos podem apresentar a Blip. Quem é a Blip? Se a Blip tivesse aqui um contorno humano, quem é a Blip? Diana, queres começar tu por dizer que a Blip, para além de divertida, também pode ser responsável, dedicada? Sim, a Blip é isso, acho que vais logo rir, não é? Ou sorrir, se calhar é o mais indicado. Portanto, a Blip tanto pode ser desafiante, como também bastante amigável, apoiante, respeitadora e ao mesmo tempo muito, muito colaborativa. Se calhar durante esta conversa vamos ver de que modo é que isto acontece, mas explicar uma cultura que é tão orgânica é difícil, porque às vezes quase parece que nós estamos aqui a fantasiar. E que estaremos a exagerar, mas depois, quando há experiência e quando se tem a oportunidade de viver isso, eu acho que depois as pessoas entendem que estamos de facto a falar daquilo que para mim é uma empresa do século XXI. O ser uma tecnológica de entretenimento também marca aqui a diversidade, quer das pessoas, quer das funções, Diana e Mariana. Sim, sem dúvida, até porque nós podemos ver que, obviamente, nós, por exemplo, somos da área de recursos humanos e da área da comunicação e toda a equipa à qual nós pertencemos também é uma equipa muito da área de operações, digamos assim. As equipas na Blip têm nomes, a nossa chama-se Star Trek. E, portanto, todos nós temos backgrounds muito diferentes dentro da nossa equipa, desde financeiro, económico, legal, psicológico, enfim, temos todos uns backgrounds bastante diferentes. E depois, claro, não é? 90% da Blip tem um background de tecnologia, mas tudo isto faz com que nós consigamos funcionar todos muito bem em conjunto, porque apesar de muito diferentes, reparamos que se calhar não somos assim tão distantes uns dos outros. Sim, e depois também tem outra coisa que é, não é só o facto de nós sermos tecnológicos, eu acho que, porque empresas na área de tecnologia são hoje em dia muito diversas e vamos entrando em cada uma delas e a cultura que se encontra é diferente, eu acho que não é só isso o eixo comum. Eu acho que existe um eixo que era improvável aquelas pessoas estarem a trabalhar juntas, pelo menos na nossa área de operações, somos pessoas bastante diferentes, mas existe aqui uma parte muito comum, que é nós gostamos mesmo de trabalhar onde estamos. E isso, no fim do dia, faz a diferença entre trabalhar por trabalhar e trabalhar para resolver, ajudar, colaborar, fazer melhor. Ninguém quer ficar mal a Blip. E esse compromisso, eu acho que é algo transversal a toda a gente e, além disso, acaba por ser muito evidenciado nos nossos estudos de clima social como um eixo que é muito valorizado. Nós temos um sentido de compromisso muito grande em relação à empresa. Certo. Se calhar pegamos exatamente nesse tópico e perguntávamos em que é que se baseia a política de diversidade da Blip? Claro.
Se calhar vou começar, Diana, e depois tu vais-me continuando aqui e acrescentando aqui algumas destas coisas que se calhar são um bocadinho mais orgânicas para ti. Mas basicamente nós fazemos parte de um grupo, Flutter Entertainment, e todo esse grupo tem como principal foco o bem-estar do colaborador. E claro que para o bem-estar a diversidade é muito importante e tentamos que o nosso clima seja o mais diverso possível. Claro que é isso que nos enriquece, não é? É isso que nos enriquece enquanto equipa, enquanto empresa. Tentamos que todas as pessoas se sintam incluídas e que sintam que possam crescer, quer profissionalmente, quer pessoalmente, porque também é muito importante para nós que as pessoas sintam que não só se podem desenvolver a nível profissional e procurar toda uma carreira dentro da Blip ou dentro do grupo, mas também que sintam que a nível pessoal podem também ser recompensados e que a nível pessoal também podem crescer. Isso é muito importante para nós. Nós sempre tivemos a preocupação da diversidade. No entanto, foi mais ou menos a partir de 2017 que a empresa começou a estruturar toda esta questão. Começamos, claro, pela diversidade de género. Foi a forma que nós encontramos inicial de conseguir de uma forma orgânica começar aqui a tratar determinados temas. Isto porque, sendo uma tecnológica, é natural que nós atraiamos um bocadinho mais o talento masculino, mais homens que mulheres. E nós tentamos reverter esta situação. E então começamos a atuar ativamente junto de comunidades de mulheres na tecnologia, a promover a igualdade de acesso na área. É um caminho que ainda estamos a percorrer, mas que com muito orgulho já podemos dizer que 25% dos nossos recursos humanos na Blip já são mulheres e que conseguimos ter 38% das funções de liderança e chefia já ocupadas por mulheres. É algo que numa empresa como a nossa, que inicialmente era muito focada no crescimento de carreira relativamente aos homens, é muito bom que nós em 3 ou 4 anos consigamos ter feito já este percurso esse que continuamos a percorrer. No entanto, como já estamos, podemos dizer, em velocidade cruzeiro nesta nossa demanda pelo empoderamento das mulheres, não é, dentro da empresa, começamos a partir de 2020 a promover iniciativas de outro âmbito, a nível da diversidade, como por exemplo questões de raças, etnias, religiões, nacionalidade, personalidade, background académico, enfim. Temos feito uma série de iniciativas nesse sentido para mostrar que queremos crescer e queremos que as pessoas cresçam connosco e que somos efetivamente uma empresa com diversidade. E depois também temos, como a Diana também falou antes em off, temos um grupo que são os Fair Game. Este grupo trabalha juntamente com todas as localizações da empresa, nós temos várias localizações. Chama-se, Mariana, Fair Game? Fair Game, sim. Este grupo é um grupo de voluntários que trabalha juntamente com todos os outros colaboradores esta temática relacionada com a diversidade e com a inclusão. Eles fazem diversas iniciativas, workshops, marcam dias especiais, como por exemplo o Dia da Mulher ou o Dia contra a Homofobia. Portanto, eles fazem diversas ações ao longo do ano. A Diana é um membro ativo. Diana, é que nos podes contar assim mais um bocadinho sobre sim. Ativo não tanto quanto gostaria, porque como a Mariana diz, isto são tudo iniciativas orgânicas. E uma das curiosidades é que não são iniciativas dinamizadas por recursos humanos, se calhar ao contrário do que algumas empresas estão à espera que seja feito, mas são iniciativas em que a ideia até é ter muita representatividade de várias áreas e recursos humanos ter um papel ativo como as outras áreas, portanto não há aqui esse push. Eu gostava só, antes disso, de ir aos Fair Game, de cá contar uma história muito gira. Quando eu entrei na Blip, uma das coisas que eu perguntei, se calhar porque já vinha com alguns anos de experiência e porque tinha estado em setores um pouco mais tradicionais, foi, olha, como é que eu vou vestida no primeiro dia, como é que é? E hoje em dia estamos todos num contexto remoto, isto não tem tanta representação, mas é uma das preocupações quando entramos numa empresa, que é como é que é o dress code, e depois com o tempo como é que será a linguagem, que tribos é que existem, etc. E a minha manager na altura respondeu-me uma coisa que eu acho muito válida e que ilustra perfeitamente a nossa forma de estar, que é, ela disse, olha, ser tu própria, e portanto trazes aquilo que tu quiseres. Isto para mim, se fôssemos assim a criar aqui uma imagem daquilo que é a nossa política, eu acho que esta imagem é muito forte,
que é, tens lugar se vieres de desportivo, com um bocadinho mais clássico, se tu próprio pertences a uma tribo diferente do habitual, portanto toda a gente tem lugar e espaço. E isto traz um sentido de responsabilidade muito grande em relação a outros também. Claro. E à escola aqui começa a nossa política, que é no trabalho de cada um e como é que nós nos relacionamos com outras pessoas tão diferentes. Depois, em relação aos outros eixos, assim, o Fair Game é uma iniciativa muito, muito gira, eu sou suspeita porque faço parte do grupo, nem São sempre é quantas pessoas, fácil. Diana? São quantas pessoas? Nós seremos uns 10, 12 no Porto. E nem sempre é fácil. Hoje, por exemplo, temos até uma sessão de Fair Game à tarde para trabalharmos no próximo evento que vamos ter. Lembro-me de um em particular que gerou muito, muito buzz interno e que foi muito bem recebido e que foi, curiosamente, no âmbito dos bias e dos unconscious bias que nós temos, e que, não propriamente o evento, porque o evento teve aí um painel com vários convidados externos, mas até o que foi mais interessante foi nós criarmos uma dinâmica em que no dia anterior deixamos nas secretárias das pessoas histórias que nos levam para enviesamentos naquilo que são os papéis da sociedade. O homem, a mulher... Valor, não é, Diana? Exatamente. E o juízo de valor, isto gerou uma imensa confusão internamente e até algum buzz, etc. E depois, durante a sessão, fomos esclarecendo os colegas e criamos aqui umas dinâmicas muito giras sobre isso. Portanto, o Fair Game tem vários objetivos. Traz à discussão os temas, que é tocar na ferida. Eu acho isso muito importante, temos honestidade para tocar nas feridas, porque elas de facto estão abertas. Sim. Nós ainda assim temos um longo caminho para percorrer a vários níveis. E o caminho da pedagogia, que uma coisa tem sempre a ver com a outra, não é? E as pessoas aderem particularmente a essas iniciativas que elas acabam por ser até um pouco provocatórias, mas trazem a lume aqui os temas quer da diversidade, mas também da igualdade e de alguns juízos de valor que possamos fazer quase que aqui numa herança cultural que ainda vamos tendo presentes também nas nossas organizações, mas que também as novas gerações já nos fazem aqui deitar tudo por terra, não é? E, portanto... eu acho que, além das gerações, nós temos aqui uma parte que se calhar nos coloca numa vantagem competitiva, que é, nós trabalhamos num ambiente multicultural e isso eleva logo a fasquia, portanto não estamos a trabalhar... a minha equipa, por exemplo, tem 5 nacionalidades. Então, o que é que acontece? Nós estamos a beber a inspiração de países que já estão há muitos anos à frente neste debate, nomeadamente o UK, que já tem aqui muita experiência nisso e até são os mais ativos, até nos grupos que nós temos internamente de Fair Game, eu diria que são dos grupos mais ativos. Os povos latinos têm sempre o seu tempo de adaptação e eles já estão a trabalhar outros temas mais profundos, nomeadamente as questões da sexualidade, da religião, e nós ainda estamos aqui a caminhar muito na base do género e da diversidade ao nível das nacionalidades e etnias, etc. Certo. Bom. E que outras ações e que outras medidas é que a BLIP vai desenvolvendo no sentido de viver esta diversidade? Por exemplo, uma das ações que nós estamos neste momento a desenvolver prende-se com o que é que os Blippers, o que é que a nossa comunidade pede e quer ouvir falar sobre diversidade. Então, no final de 2020, nós tivemos uma ação em que enviámos um pequeno formulário para toda a gente, apenas a perguntar que temas é que querem ouvir durante 2021 sobre diversidade. E quando recebemos esse formulário, houve 3 tópicos que se destacaram, relativamente ao balanço entre a vida pessoal e profissional, relativamente à nacionalidade, por exemplo, às diferentes nacionalidades e etnias, e também relativamente à personalidade, que foi algo que também achámos muito, muito curioso e muito engraçado para podermos trabalhar, e é algo que nós neste momento estamos efetivamente a trabalhar para pôr em prática, para ainda durante o primeiro semestre do ano podermos apresentar pelo menos os primeiros workshops e webinars sobre estas questões que tanto preocupam
os nossos colaboradores. Portanto, nós fomos à procura do que é que eles queriam ouvir, simplesmente não tentamos criar aqui nada pré-concebido, e tentamos dar exatamente aquilo que nos foi dito, não é? Pela nossa comunidade. Mas claro que isto não são as únicas iniciativas que nós vamos fazendo. Nós marcamos, obviamente, agora durante a pandemia nem tanto, mas marcamos presença regular em eventos externos relacionados com diversidade de género, apoiamos, por exemplo, a comunidade Women in Tech. Portanto, temos aqui uma série de iniciativas que vamos apoiando e nas quais participamos. Temos, claro, obviamente, marcamos dias especiais, mas claro que eu gosto de dizer que marcamos dias especiais, mas nós não nos limitamos a marcar esses dias, não é? Nós podemos chamar um bocadinho mais a atenção ao tema durante esses dias, mas isto são temáticas que são trabalhadas ao longo de todo o ano. Como, por exemplo, nós tivemos ainda há pouco tempo uma série de webinars, Let's Talk About Race, em que eram abordados vários bias relativos à raça, por exemplo. E uma das marcas com as quais nós trabalhamos e que faz parte do grupo, por exemplo, também tem aqui uma grande aposta no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, e é algo que nós trabalhamos também durante todo o ano e durante aquele mês de junho, então, muito em particular, a nível internacional também, como a Diana já referiu, no UK, por exemplo, é muito trabalhado também. Algo que também a mim pessoalmente me deixa muito orgulhosa, porque é uma luta que também é um bocadinho pessoal minha. Depois temos outro tipo de diversidade, como por exemplo o programa Switch, no qual nós fazemos parte, e este programa Switch, o que é este programa Switch? Este programa Switch é uma iniciativa do Porto Tech Hub, do qual a Blip e outras tecnológicas da cidade do Porto fazem parte, e que é um programa de requalificação profissional para as áreas de IT. Isto é muito interessante porque nós já recebemos pessoas oriundas do programa Switch que vieram estagiar connosco e que ficaram a trabalhar na Blip após o estágio, de diversas áreas, desde as áreas de psicologia que passaram para a área de IT, área de veterinária que passaram para a área de IT. Portanto, este também é um programa muito engraçado e do qual nós nos orgulhamos muito de fazer parte. Entre outras iniciativas. Não é, Mariana? Não percebi, peço desculpa. Sim. Tem muita adesão do público. Tem, por acaso tem, e é muito engraçado. Claro que as pessoas não vêm todas para a Blip, vêm para as outras tecnológicas do Porto também, não é? E que fazem parte deste programa, mas eu acho que é bastante interessante haver pelo menos a possibilidade das pessoas poderem mudar de área quando acham que alguma coisa não lhes está a correr bem. E isso acaba por ser diverso, não é? No nosso background e na nossa comunidade e na família que é a Blip. Entre outras coisas, também, por exemplo, temos uma comunidade da qual a Diana também faz parte, que é a Lean in Circles, que é um grupo de mulheres que promove o crescimento e o empoderamento da mulher dentro da empresa. E, obviamente, possui representantes em todas as localizações, e eles vão promovendo diversas atividades, diversas ações. São voluntárias, Mariana, são voluntárias, são pessoas voluntárias da Blip. Sim, todas as nossas comunidades, e eu acho que a Mariana está aqui a falar de 2 grupos associados à diversidade e inclusão, mas só o facto de nós termos comunidades na Blip sobre tópicos que habitualmente são tópicos de lazer ou de interesse, isso também gera aqui fóruns de diversidade. E nós temos na Blip, eu não sei ao todo, Mariana, mas serão o quê? 20? São 12, cerca de 12 comunidades. Okay. 12. Sim. 12 comunidades, desde a questão mais desportiva, tipo o yoga, temos as comunidades temos mais ligadas à parte de desporto e bem-estar, tipo o yoga, surf, futsal, pilates, etc. Mas até comunidades de tribos, nomeadamente os motards, por exemplo. Aqui as pessoas se ligam consoante os seus interesses e as suas aptidões, ou a sua curiosidade, não é? Sim, e na questão da Lean in Circles, vem muito há cerca de 2 anos, salvo erro, e vem muito no movimento global deste tema. Sim. E porque tivemos alguém que esteve noutra empresa onde tinha esse movimento já implementado e ajudou aqui a criar essa tração para acontecer. É um grupo de voluntários, porque na empresa nada exige, ou seja, isto faz sentido, não é? Nós não queremos
eu acho que o adulto, um dos princípios base é que nós só fazemos aquilo que queremos, obviamente fora das nossas obrigações de trabalho, não é? Claro. Então, se isto não é puramente trabalho, nós temos de querer. E então temos sim pessoas de todas as áreas, todas as equipas. É um grupo de discussão, Diana, e é um grupo também de iniciativas? É um grupo de discussão, portanto, de partilha, é um grupo completamente seguro, um ambiente seguro e confidencial, e depois, com um conjunto de iniciativas mais num formato de pedagogia, networking, com a empresa como um todo. No sentido até da mulher ter aqui mais visibilidade, não é? Como nos dizia, ter aqui a maior exposição também a outros cargos e ao networking e no fundo ao empoderar-se como mulher nesses cargos e nessas funções. É um pouco esse o propósito, Diana? Sim, ou ainda vai mais longe? Não, é exatamente isso, Elsa. Eu acho que é trazer um pouco esse apoio, primeira questão, e depois toda a parte de desenvolvimento, não é? Então, eu acho que aí depois acaba por ser um grupo que de outra forma se calhar as pessoas nem se conheciam e temos a oportunidade de trocar experiências e propor, sugerir e criar aqui outras pontes com o negócio. Eu gostava também de falar de uma área de diversidade que normalmente nós achamos que já está taken for granted, não é? Já tomamos como adquirido, que é o tema idade. E que muitos meus amigos, ou em alguns fóruns mais privados, me diziam que eu não ia ter lugar, ou como é que eu me ia adaptar a trabalhar numa organização tão jovem. E isto faz de mim, primeiro isto diz várias coisas, que é, a Blip é só jovem, e 2, eu já não sou jovem, portanto... é uma jovem menos jovem, Diana. Não, mas isto para mim diz outra coisa que tem a ver com os bias, que é, pronto, isto é a forma como nós em Portugal lidamos, que é, como é que então as tecnológicas acomodam pessoas de outras idades? E na verdade, isso é uma coisa que isto é outro clichê, mas eu não sinto isso no meu dia-a-dia, certo. ok? Primeiro, dar-nos aqui logo uma lição de humildade, que é nós podemos ter como gestores pessoas muito mais novas que nós, ok? Depois, uma dose de compreensão da diversidade no seu espectro. Eu ainda há dias conheci uma pessoa que está na Blip que entrou como estagiária e que tem 40 anos. E, portanto, isto não é só nos filmes, isto está a acontecer aqui um movimento que sim. As pessoas olham e querem identificar-se com a cultura da empresa independentemente da sua idade. Certo. Se traz uma diversidade exponencial, não é, Diana? Não há idades para isto ou para aquilo. Não há idades para hierarquias, porque tu podes ser senior manager e se calhar estás nos teus 20. Não há idades para aquelas questões de hábitos e costumes, porque tu olhas para o lado e se calhar tens alguém que tem idade para ser teu pai, mas está a trabalhar contigo na mesma ilha e estão a desenvolver o mesmo projeto e na mesma estás a tratar por tu e com respeito pela pessoa que ele é. E portanto isto tudo coabita no mesmo espaço. E isto vai bater tudo aquilo que os estudos dizem que tem a ver com a diversidade, potencia a inovação. Então isto acontece muito, porque se eu estou sempre com o mesmo tipo de pessoas, como é que eu vou gerar novas ideias e como é que eu vou sair deste quadrado? Certo. E eu acho que isso é uma das coisas mais giras. Vocês sentem que de alguma forma essa diversidade é vista, quer internamente pelos Blippers, quer se calhar no mercado, como um traço de cultura da Blip ou não? Eu acho que sim, eu acho que isso é percepcionado e uma das formas como nós podemos verificar isso, e agora vou virar um bocadinho mais para a questão da nacionalidade, por exemplo, é que nós já temos pessoas que vêm para a Blip trabalhar, que não são portuguesas e que vêm de propósito para Portugal viver porque vêm trabalhar para a Blip. Ou seja, isto é algo que também nos orgulha bastante, não é? Pessoas que deixam o seu país, o seu conforto, a sua família e que vêm trabalhar connosco. E quem diz virem de fora do país, obviamente que também temos muita gente que vem de dentro de Portugal, não é? E que vem para o Porto viver, não é? Não é por aí.
Mas só esta questão reflete efetivamente que temos, que somos percepcionados como uma empresa diversa e que promove a diversidade. Por exemplo, a Diana mencionou isto, não é? Nós somos uma empresa multicultural. Neste momento, no grupo todo, nós somos mais de 70 nacionalidades, ou seja, tudo isto acaba por fazer com que todas as nossas ações, toda a forma como nós nos comportamos e como vivenciamos a nossa experiência de trabalho, passe para fora e nós, até através dos dados, não é? Que nos dão os Google Analytics desta vida, podemos ver, por exemplo, que grande parte das pessoas que nos visitam nas nossas redes sociais, nos nossos websites, vêm através de referral, ou seja, o passo à palavra é muito importante. E eu acho que o facto de as pessoas nos ouvirem a falar da Blip, não é? Ouvirem os colaboradores da Blip a falar, entendem logo que nós somos um ambiente diverso e que podem se sentir à vontade, independentemente da idade, do género, da orientação sexual, da nacionalidade, enfim, que efetivamente nós somos diversos e diferentes e tentamos estar sempre à frente e inovar. Acaba por funcionar como um fator de atratividade da própria Blip, não é? Sim, sem dúvida. Sim, eu acho que isso aliado, obviamente o desafio tecnológico, mas se formos por aí, era como começamos a conversa, tecnológicas há muitas, não é? E portanto cada uma com a sua identidade. Eu diria que quem quer trabalhar ou quem está a trabalhar na Blip terá de ser inevitavelmente alguém muito tolerante ao outro e muito conhecedor daquilo que é. Ou seja, é o ser tu próprio, mas o ser tu próprio em respeito do outro. Quem não consegue adaptar-se a esta simbiose ou a esta forma de colaborar, ou quem espera de uma empresa aquelas lógicas muito mais formais, ou a questão das hierarquias, ou diz-me como é que eu faço o que eu faço, tudo isso... eu acho não vai que ser uma feliz forma... na Blip, não é? Sim, e isto era algo que eu própria tinha receio antes de ir trabalhar para a Blip, mas eu acho que isso é uma coisa muito natural e tu vais perceber logo se te adaptas ou não, muito mais do que a questão do ritmo de trabalho, que é uma realidade, e muito mais do que a questão da diversidade cultural. Eu acho que é como é que eu me adapto a esta diferença no meu ambiente de trabalho. E isto, de facto, é algo que devíamos promover muito mais isso nas escolas, os miúdos deviam conviver mais com isso, e nós no Porto continuamos a ser uma cidade pequena, portanto não nos podemos esquecer disso, e não somos uma cidade tão grande como Lisboa e portanto ainda pecamos por a diferença nem sempre ser vista como algo positivo. É um campo aqui de crescimento. Sim. Diana, esta diversidade ou essa tolerância que falava, que faz parte então da própria identidade da Blip, isto também se aprende. Há desenvolvimento de competências, inclusive a Neves de Almeida tem aqui um programa com a Blip. Sente que isto se cria e que os próprios programas também têm eles próprios que ser diversos, diversificados nas metodologias, na forma como os temas são abordados. Isto é verdade, Diana, também para o desenvolvimento de competências. Sim, aliás, total, eu acho não, é algo que está muito presente nas nossas políticas de desenvolvimento de pessoas. Primeiro, pela própria abordagem que nós seguimos, que é, nós temos como princípio que o desenvolvimento de competências formal em sala deve ser apenas correspondente a mais ou menos 10% do nosso modelo de aprendizagem. Certo. Portanto, logo por aí estamos a ser diferentes, não é? Certo. Porque dizemos a toda a gente que é, olha, nós somos uma organização que vai valorizar e quer que tu te desenvolvas. Então, tu tens aqui uma série de ferramentas ao teu dispor e escolhe e vai fazendo o teu percurso à medida daquilo que são, os teus interesses e 2, os teus estilos de aprendizagem. Nós, em termos de recursos, eu posso dizer que temos aqui recursos de desenvolvimento assentes em vários eixos, logo numa fase de onboarding em que temos aqui
recursos que apoiam o novo colaborador a vários níveis. Um deles, e até um dos mais fortes e populares, que é novamente uma iniciativa bastante orgânica, é o Buddy, portanto um sistema de mentoria peer-to-peer para ajudar os novos colegas a integrarem-se na empresa e a conhecerem a sua realidade, a realidade onde vão trabalhar. Mas depois também temos os programas de soft skills, temos programas de liderança, e é aí que vocês estão a trabalhar connosco num programa de desenvolvimento de talento para funções de liderança, porque não nos vamos enganar, a diversidade não é só uma política para aqueles grandes chavões que estamos a falar. A diversidade também tem que ver com nós criarmos oportunidades internas de mobilidade. Claro. Portanto, diversificarmos as nossas oportunidades internas. E, portanto, programas de desenvolvimento de talento ajudam a que alguém que sinta que tem o extra mile para dar na sua carreira e até queira fazer uma mudança de uma função, por exemplo, de team member para manager, nós temos oportunidades e temos programas internos para o fazer. Temos a possibilidade de, sem compromisso, eu, por exemplo, que estou na área de desenvolvimento, ir conhecer o trabalho da Mariana numa área mais de comunicação e de employee experience. Temos os programas que chamamos programas de Erasmus e de Job Swing para se poder conhecer um pouco mais. E, portanto, isso acaba por adaptar. Portanto, criamos aqui um leque de opções para, por exemplo, pessoas que querem formação em sala ou virtual, têm essas oportunidades. Pessoas que preferem formação e-learning, têm oportunidades. Pessoas que querem aprender com os pares, têm formatos próprios aliás, têm modelos próprios para isso. E por isso acaba por ser consequente com tudo aquilo que tivemos a falar. Certo. E neste caso em particular, com o caso do LEAP, que era para futuros líderes, é verdade, não é, Diana? Sim. E aqui este papel de sempre da liderança, que tem também aqui uma palavra a dizer com a questão da diversidade, não é? Com a forma como ele dá o exemplo e com a forma como ele chega às suas pessoas e impulsiona, incentiva a que essa diversidade também seja vivida na equipa, não é? Sim, eu julgo que portanto, o LEAP é um acelerador de competências, porque acaba por ser intensivo ao ponto de dar a pessoas com potencial e motivação ferramentas para poderem vir a assumir um papel de management ou de liderança num futuro próximo. Felizmente isso abriu portas e tem acontecido na Blip, ficamos muito contentes com isso. Temos a primeira edição e estamos a preparar agora a próxima, mas eu acho que a liderança, também não queria colocar tanta responsabilidade nos líderes, porque eu acho que a diversidade e a inclusão é uma responsabilidade de todos. Porém, se nós olharmos para os nossos líderes e eles não tiverem esta abertura, cai por terra tudo, não é? Portanto, tem de haver aqui essa homogeneidade. E podemos logo ver pelas nossas camadas séniores de gestão. São pessoas super diferentes entre si. Temos pessoas muito mais formais, temos pessoas muito mais arrojadas, temos pessoas que vêm de backgrounds muito diferentes e isso a nós também nos inspira. E no fundo, define o tom da empresa. Certo. Muito bem. Muito obrigada por nos terem deixado entrar aqui neste maravilhoso mundo da Blip. Acho que para quem também nos ouve e nos vê vai ser aqui, se calhar até uma curiosidade a ser satisfeita. Foi realmente importante percebermos como é que é vivida internamente na Blip esta política de diversidade e ficamos realmente muito contentes de que uma empresa do nosso tecido empresarial tenha aqui tantas políticas, tantas intervenções, tantas iniciativas e pessoas tão diferentes quanto a Mariana e quanto a Diana. Portanto, só vos podemos agradecer e agradecer a vossa presença e a vossa participação. Obrigada a nós pelo convite. Obrigada.